E aí, pensando em jardim, a origem desse nome, né, etimológica, vem do hebreu, então ga, defender, e dem, prazer e deleite. Então, jardim é uma área protegida de prazer e deleite. E vem da palavra Éden, né? Então, o Éden, os jardins do Éden, eles eram basicamente isso, um lugar, na origem bíblica, um lugar onde você estava protegido de tudo, então era um lugar cercado, e onde tinha tudo que você precisava, então era um lugar protegido, onde você conseguiria viver muito bem. É, então, outro conceito, já, e esse conceito de jardins do Éden, pessoal, é basicamente isso. Esses jardins do Éden, eles historicamente, do ponto de vista histórico, acredita-se que era no Iraque, né? Ou entre o Tigres e Eufrates, no Irã e Iraque. Eu vou falar um pouco mais depois. Jardim, então, é expressão de arte, correspondência fisiológica, religiosa, de refinado centro estético, simbólico e valores que a sociedade constrói. Então, jardins, é interessante que eles tenham simbolismos, é interessante que eles demonstrem alguma coisa que reflita aquilo que agrada a vocês, né? Conceito de fisiologia na filosofia, arquetipo arquétipo, né? Da perfeição, manifestação artística e fisiológica da correspondência da imagem do mundo ideal. Então, o jardim, ele é uma correspondência ideal. E isso, pessoal, às vezes é complicado, porque quando você cria um jardim de um mundo ideal em um lugar que não tem as condições ideais, você tem que levar. Por exemplo, água é o principal. Então, se você cria um jardim num lugar seco, você precisa molhar. Na religião, é a origem da vida, espaço de transcendência entre o céu e a terra. É um dos primeiros, a gente vai ver jardins construídos, tem a ver com religião. Então, os primeiros construtores de jardim, eles construíam com um simbolismo muito grande, mas um simbolismo religioso. Depois a gente vai ver. E o jardim sempre foi associado à elite, seja poder aristocrático ou religioso do século XIX. Então, e até antes. O jardim sempre foi para quem tem dinheiro. Voltando ao Jardins do Éden, então, os Jardins do Éden, historicamente, eles estariam entre os vales do Tigre e Eufrates. Então, na Mesopotâmia. Então, essa seria a região de origem de origem, a região onde criou-se a fábula, que não é fábula, né, mas dos Jardins do Éden, que está na Bíblia e tudo mais. Então, os Jardins do Éden, historicamente, acredita-se que foi uma região entre o Tigre e o Eufrates, que tinha uma abundância de recursos. Depois desse surgimento, então, da agricultura e desses conceitos que eu passei de jardim, o primeiro relato de civilização, então, de primeiro centro urbano, é de 7.000 anos antes de Cristo. Então, as primeiras urbanizações,
elas eram construções onde que uma casa ia se empilhando na outra. Então as pessoas passavam praticamente dentro da casa dos outros para sair da sua própria casa. Isso as primeiras construções. Então era uma modificação da paisagem, porém não se tinha esse conceito totalmente formado. Então isso aqui era praticamente construção de cavernas a céu aberto onde não tem, né? Lugares de abrigo. Os primeiros jardins mesmo construídos foram 3.500 a.C. pelos persas. Aí vem o simbolismo religioso. Os jardins persas, os persas criaram jardins de grande exuberância, destinados a diversão, prazer, luxo, composto por árvores frutíferas, flores aromáticas, carregado de simbolismo religioso. Tinha um traçado cruciforme e sempre possuía canal de água. Então, além disso, o jardim era baseado no plano quadrado, a Pérsia é plana, então os jardins eram facilmente colocados ali, né? Em geral, 4 canais simbolizando os 4 rios da vida, da religião deles, né? Que dividia o plano. Cada canal tinha uma borda com fileira de cipreste simbolizando a eternidade. Então, os jardins eram padrões e tinham um simbolismo religioso. E, além disso, adornado com frutíferas, símbolo do renascimento, da vida, da primavera. Em geral, tinha um pavilhão central de descanso, para descanso e meditação, com finalidade religiosa, né? A pessoa ia lá para encontrar paz. E todo o conjunto possuía rosas, flores, poesia, muita beleza. Então, aqui exemplos: Jardim Persa, os lagos, fileira de ciprestes, aqui tem palmeiras também, isso pode variar, mas sempre vai ter esse traçado cruciforme. Deixa eu tentar voltar isso aqui. Depois dos jardins persas, teve uma variação, quase com copia e cola, mas aí mudou o simbolismo, né? Mas os padrões seguiam os mesmos, que são jardins indianos. Então, exemplo, jardins do Taj Mahal. A Índia, o jardim possuía traçado geométrico também simétrico. Canais, canteiros, vegetação inspirada no persa. Porém, suas características mais marcantes eram a modulação, decoração profusa, temática fantástica. Então, por quê? Ainda continua religioso, mas a religião da Índia, hinduísmo politeísta, com deuses em forma de animais, então tudo muito colorido, né? Os palácios da Índia, muitas cores, templos religiosos. Então, eles pegaram o mesmo conceito de jardim e usaram. A Índia tem um clima tropical que influencia bastante no paisagismo. Além de ter variadas topografias, picos, montanhas, rochas, então muitas vezes aquele plano dos jardins persas já não se conseguia. Então era visto lagos, formas geométricas, fontes, curso d'água, plataforma de pedra. Em geral, essa plataforma é onde o imperador, né, o Rajá, ele ficava sentado para contemplar. Então aqui já tinha, além do aspecto religioso, um aspecto de monarquia. Então eram jardins para elite. Então esse espaço ele era muito valorizado, descanso, meditação, contemplação.
E é uma prática comum na Índia a larga utilização de canais elevados para paisagismo. Aqui alguns jardins indianos, então, eles têm aquela configuração geométrica, porém já começou a utilizar plantas tropicais. Aqui os jardins do Taj Mahal, aqui, né? Acho que aqui também é Taj Mahal, se não me engano. Mas você tem um jardim que é muito semelhante ao jardim persa, levado para a Índia e utilizado um pouco diferente. Aqui, pessoal, é a vista do Taj Mahal. Então ele tem o prédio principal. Ele era todo adornado em pedras que foram roubadas, né, com o tempo. E é uma história muito interessante. Eu acho que eu vou colocar um vídeo extra aqui também, que o Taj Mahal ele foi construído pelo Shah Jahan, que era o Rajá, né, imperador, em homenagem à sua esposa. E era engraçado, porque na época, né, pô, indiano, até hoje, né, pode ter várias esposas e tal, e ele só tinha essa, ele era, tipo, ele tinha outras, mas ele tinha essa como a sua esposa, né, tipo, era a preferida, Mumtaz Mahal é a preferida do imperador, a tradução, se não me engano. E quando ela morreu, ele construiu o Taj Mahal para ser sua sepultura. Então a construção do Taj Mahal ela é um túmulo. E os relatos históricos falam que o Shah Jahan ele tinha a ideia de construir na margem oposta do rio, não lembro o nome do rio, um outro Taj Mahal preto para que fosse o seu túmulo. Mas aí os filhos dele deporam ele porque acharam que ele estava ficando doido. Mas a história é bem interessante, porque construiu-se um, uma maravilha do mundo moderno, né? Que servia de túmulo. E as características são muito parecidas com os jardins persas, de, de traçado cruciforme, com ciprestes e outras espécies formando bosques. Tem um outro ponto de vista, então é tudo muito geométrico. Os pavilhões, em geral, muito decorados. Aqui no caso os persas, né, os indianos, eles tinham pinturas mais voltadas aos deuses deles, né? Eu vou parar aqui para tentar colocar o vídeo no Taj Mahal, né, do Taj Mahal. E aí, pessoal, vou colocando os vídeos na sequência. Se não tiver o vídeo do Taj Mahal, é porque eu não consegui achar um vídeo decente para colocar. E aí pulem pro próximo vídeo.